Olha, agora, o que preocupa é que a taxa que mede o índice de positividade para a Covid-19 no Piauí subiu pela quinta semana consecutiva. O estado alcançou o nível considerado moderadamente alto, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O professor Emílio Matos, que faz parte do grupo de estudo da UFP, junto com a Fiocruz, no monitoramento desses dados, está com a gente aqui no estúdio para explicar qual a situação atual do Piauí. Boa noite, professor. Boa noite, Cláudia. Boa noite, telespectadores. Bom, o que significa a gente estar na quinta semana consecutiva de alta? Estamos em uma tendência de crescimento? Isso preocupa? Isso preocupa, Cláudia, sobretudo porque muda um cenário, não é apenas um indicador que se modificou nessa última semana. Então, de fato, é um cenário de alerta, é um cenário que a gente tem que repensar em medidas de proteção da vida, mais rígidas de proteção da vida com a população piauiense. Vamos ver aqui no telão os gráficos. Esse aqui é o percentual de positividade medido pelo teste RT-PCR do LACEN. Como é que ele está a situação aqui, professor? Bom, a gente tem aqui uma série histórica mostrando as diferentes ondas da pandemia e o que a gente percebe aqui, né? Começo de março, a gente zerou esses testes. Então, um cenário muito bom. E nas últimas 5 semanas, a gente vem aumentando gradativamente, chegamos a 13,03%, que é esse cenário de moderadamente alto, que implica esse risco maior. Para o telespectador que está em casa, isso significa que tem muito vírus circulando pelo estado e o risco de infecção é muito maior, sobretudo se tivessem o uso correto de máscaras e se não tiver com o ciclo vacinal completo. Vamos para o próximo gráfico, então, professor. É o que mede a capacidade do nosso sistema de saúde em atender pacientes pela média de leitos e UTIs. Exato. Então, esse é um dado que a gente atualiza com informações da CESAP que mostram exatamente isso. Como é que está a capacidade de atendimento na rede hospitalar? E o que a gente percebe, mais uma vez, as diferentes ondas, um momento que a gente não teve a capacidade, que formou fila por atendimento nos leitos de UTI, e agora a gente percebe aqui no final da curva que a gente volta a ter um aumento dessa taxa de ocupação, preocupando. E aí, se aproximando da metade dos leitos. Isso, né? E aí preocupa sobretudo Floriano, que coordena ali a macro regional dos cerrados de todo o sul do Piauí, está com a capacidade de fato muito maior e preocupa porque há necessidade de um deslocamento muito maior da população para Teresina em busca de leitos hospitalares. Agora, boa notícia é que, como houve uma resposta positiva da vacinação, o número de mortes não acompanha essa velocidade de crescimento, que é o que está no próximo gráfico que a gente vai ver agora, né? Exato. Mais uma vez, para o telespectador entender, né? Nas ondas anteriores, antes da vacina, a gente subia casos e subia também óbitos. À medida que a gente vai vacinando, essa proporção diminui. E o que a gente tem agora é que, óbvio, há também um aumento do número de óbitos, mas numa proporção muito menor. Hoje, em reunião do COI, o que a gente verificou é que o perfil das pessoas que estão adoecendo mais gravemente é de pessoas ou que não se vacinaram ou que não fizeram o ciclo regular, respeitando os intervalos de dose entre as vacinas. Então, fica o chamamento para quem está em casa para fazer a vacinação no tempo correto, porque efetivamente ela está protegendo vidas no nosso estado. E não esquecer de tomar as doses de reforço. Não basta tomar a primeira dose de reforço ou a terceira, tem que tomar a quarta, né? Tem que tomar a quarta. E aí, Cláudia, hoje eu conversando com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, ele me alertava para o seguinte: a gente também não pode achar, eu estou vacinado, posso me reinfectar indefinidamente. O que a literatura está mostrando? Que a cada nova reinfecção aumenta a gravidade, inclusive daquelas doenças que as pessoas já têm. Então, de fato, o uso correto de máscaras, vacinação, que a gente vai vencer coletivamente esse novo momento da pandemia. Professor, a gente observa que isso coincide justamente com o aumento de festas, de eventos, com aglomeração de pessoas. É o momento para isso? É o momento da gente recuar, né? A gente tem dito que a gente precisa coabitar com o vírus. Ele não vai desaparecer de um dia para o outro, a perspectiva é nos próximos 10 anos. Significa que, no momento que tiver melhor, a gente relaxa, a gente faz eventos sociais. Piorou, a gente precisa regredir, precisa da compreensão de todo mundo que está em casa, porque de nada adianta decretos se eles não forem efetivamente cumpridos por todos. As pessoas têm que voltar a usar máscara em todos os ambientes fechados e também em transportes públicos, que é uma queixa que a gente viu ontem aqui dos motoristas de ônibus, professor. Transporte público, há uma aglomeração muito grande, se perde o controle em todo o ambiente fechado e diria mais, aí é uma decisão individual. Mesmo em ambientes abertos que têm aglomeração, como por exemplo em Teresina, na Avenida Raul Lopes,
tem muita gente circulando. Eu diria para usar máscara em todos esses ambientes com grande aglomeração. Professor, e com relação à estrutura de leitos, a gente vê que está tendo um aumento. O exato instante de o poder público dar um reforço nesses leitos de retaguarda? Hoje, nessa reunião do COI, o doutor Alderico Tavares, que é o responsável por isso, com toda a equipe, estava discutindo exatamente isso, essa reorganização de leito. O Hospital Natan Portela, que é a referência para doenças infecto-contagiosas, se reorganizando com o doutor Noronha e a equipe, exatamente para a gente ter essa capacidade de atendimento quando a população precisar. Muito obrigada ao professor Emídio Matos, que faz parte do Núcleo de Estudos Covid da Universidade Federal do Piauí, juntamente com a Fiocruz. Está dado o recado. É hora de reforçar a proteção, manter o distanciamento e não tirar a máscara do rosto. Aqui no estúdio nós tiramos porque estamos a uma distância bastante segura.